As células não são gosmas que um treinador Pokémon pode pegar por aí. Elas são bem rígidas e nós vamos entender por quê. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre o citoplasma e o citoesqueleto. Quando você faz um trabalho de colégio sobre as células, é comum você fazer uma bola e dentro dela colocar organelas que comentamos nas aulas passadas, imersas em uma gosma. Essa composição de organelas mais gosma é chamada de citoplasma, e essa gosma tem um nome, citosol. Na verdade, o citosol não é o único nome, já que podemos chamar ela também de hialoplasma, citoplasma fundamental ou matriz citoplasmática. Nessa grande gosma parecendo Zec, temos inseridos, além das organelas, diversos compostos orgânicos e inorgânicos que farão parte do metabolismo celular. Mas pensa comigo, caso o seu corpo fosse formado por células com geleia dentro e essas células fossem molengas, o que aconteceria com o seu corpo? Não seria, por consequência, uma grande geleia? Então por que, de certa forma, nós somos rígidos? Isso acontece porque todas as células possuem uma estrutura resistente que dá o formato de cada célula, o chamado citoesqueleto. Assim como o citoplasma, o citoesqueleto está presente em todas as células existentes, sendo procariontes ou eucariontes, podendo ter uma pequena variação nos tipos de proteínas que eles são compostos dependendo do grupo que a gente está falando, mas a função é bem semelhante. Outro ponto que deve ser destacado é que as células não são todas iguais e não desempenham sempre a mesma função. Logo, é esperado que quem sustenta cada uma dessas células também não seja hegemônico para todos os tipos de células. Existem variações na quantidade e estrutura dos citoesqueletos dependendo da célula que estamos abordando. Afinal, uma hemácia é muito diferente de um neurônio, por exemplo. Então podemos dizer que o citoesqueleto apresenta diversas funções. A sua função principal é dar formato e resistência mecânica às células, mas ele também pode se contrair, deformando a célula e o ambiente da célula e permitir, por exemplo, migrações de células através de pseudópodes. Além disso, está envolvido em muitas vias de sinalização muscular, na captação de material extracelular, na segregação de cromossomos durante a divisão celular, na citocinese, que é a divisão de uma célula-mãe e uma célula-filha, e no transporte intracelular, por exemplo, com o movimento de vesículas e organelas dentro das células. Mas vamos entender do que eles são feitos. O citoesqueleto é composto por uma estrutura chamada de filamentos citoesqueléticos, que são divididos em 3 tipos nas células eucariontes, e nós vamos explicar cada um deles. Começando pelos microfilamentos, que são fios com 5 nanômetros de grossura em média e formados por polímeros de actina. Por isso você pode encontrar como microfilamentos de actina. Sua função é bem variada, desde ajudar na divisão celular, como realizar movimentos ameboides, alterando a forma celular, fazendo a endocitose e a exocitose, fazendo a contração muscular e dando estabilidade mecânica para a célula. Ou seja, esses filamentos seriam os músculos das células, ajudando na sustentação e na mobilidade da célula. Por conta disso, eles são considerados os mais flexíveis de todos os filamentos que iremos falar. Na sequência, temos os microtúbulos, que possuem mais ou menos 24 nanômetros de raio e seu comprimento pode ser até de alguns milímetros. Eles, em essência, são uma linha oca formada por uma proteína chamada tubulina. Sua função está relacionada com a parte estrutural da célula, mas também ele tem a capacidade de formar substrato para proteínas motoras celulares. Logo, eles são responsáveis pelos transportes de substâncias dentro das células, servindo como se fosse uma estrada. Além disso, ele faz grande parte de composição de cílios e flagelos das células através do centríolo. E para finalizar nas células eucarióticas, ele constitui o fuso mitótico, durante o processo de mitose e de meiose das células, que a gente explicou num outro vídeo aqui do canal. Por fim, nós temos os filamentos intermediários, que têm um tamanho de 7 a 11 nanômetros de grossura, ou seja, eles são intermediários em relação aos outros dois que nós citamos. De todos eles, são os mais resistentes e são insolúveis, com uma composição de proteínas diferentes dos anteriores. A sua função principal é dar rigidez e elasticidade à célula. A sua função depende da composição e da localização dos filamentos.
ou seja, eles são o esqueleto que vai segurar tudo no lugar da célula. Curiosamente, eles estão presentes em grande quantidade, espalhados por toda a célula nos animais. Porém, nos vegetais e nos fungos, eles não estão. Esse filamento é interligado com os outros filamentos do citoesqueleto através de proteínas que fazem ligações cruzadas. E para finalizar a aula, vamos falar de uma outra organela interessante como um bônus, composta de citoesqueleto, em essência os microtúbulos, que é o famoso centríolo. Ele é uma organela sem membrana que aparece no centro da célula, na região polar, durante o processo de divisão celular. Ele fica perpendicular um ao outro em lados opostos das células. Durante a divisão celular, ele é responsável por criar o fuso mitótico e distribuir os cromossomos nas células filha. Nós explicamos isso nas aulas de mitose e meiose aqui do canal, dá uma olhadinha lá. Além disso, essa organela também vai formar os cílios e os flagelos através dos seus microtúbulos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para novas aulas de biologia. Muito obrigado!